Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da Pernambuco. Estou à frente desse projeto aqui com vocês. Sigam-nos no YouTube, se inscreve no nosso canal, porque senão o YouTube não vai saber que você quer ser avisado a cada episódio que a gente faz. Nossos episódios são quinzenais, nas quintas-feiras. Então, se você não se inscrever e não der o like, o YouTube não vai te avisar que a gente tem episódio novo, tá? Então, se inscreve no nosso Instagram também, Pernambuco Consultora. O meu Instagram é Mariana Vanderlei 01. Ou é 1, minha gente? Meu Deus, me esqueci. 1. Obrigada, eu esqueci. Meu Instagram é Mariana Vanderlei 1, tá? Se inscreve lá e dá dicas pra gente de convidados e temas, tá certo? E hoje estamos com uma pessoa extremamente evoluída, tá, pessoal? Muito evoluída. Antes aqui da gente começar o nosso episódio, a gente já estava batendo um papo. E eu acho que o tema de hoje, que é autoconhecimento, faz a gente refletir o quanto a gente precisa se conhecer para o nosso próprio bem. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode usar isso a nosso próprio favor, tá? Então é assim que eu imagino. Vamos ver se eu estou certa, né? Nosso convidado hoje é Felipe Lapa. O currículo dele é lindo, tá? Ele disse que era só para dizer as primeiras palavras, mas eu vou dizer todas. Ele é empresário, instrutor de Mindfulness, formado pelo MTI, Mindfulness Training International, especialista em meditação e facilitador em processo de autoconhecimento. Olha aí o título, o subtítulo, o sobrenome, quase um Orleans e Bragança, de tantos subtítulos. Muito obrigada, Felipe, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma honra conversar com você. Vamos ver se eu saio mais evoluída desse episódio, hein, minha gente? E vocês também. Então, vamos lá. Como a gente estava conversando, contextualiza um pouco para o pessoal como foi que você chegou nesse tema. Bom, você vai dar aí o seu limite, né? Porque tem muita coisa pessoal, né, minha gente? Que a pessoa não quer falar. Mas, como foi que você chegou? Você estava dizendo que estudou na escola com a minha irmã, no São Luís, depois foi para o CPOR. Quando a gente vê, está trabalhando com meditação. Foi do CPOR para meditação. Diga aí como foi. Pois é, eu digo que eu tenho uma vida passada. Ótimo. Né? Porque, às vezes, é difícil me reconhecer no que eu fui. Não quer dizer que eu fui algo errado. Quer dizer apenas que houve mudanças. E reconheço e honro todo o meu passado. Mas nesse passado, eu aprendi a dominar o mundo. Eu aprendi a ter uma profissão. Eu aprendi a ser militar. Eu aprendi a alcançar algo. Mas nada disso me levava a mim. Tudo isso, na verdade, me afastava de mim. Porque eu sempre estava preocupado com os outros, olhando para os outros. Seja a minha empresa, seja como militar. Eu estava sempre muito, como a gente fala, indo para fora. E achava que era feliz. Eu realmente me sentia realizado em muitos aspectos. O que é ir para fora? É você estar com os outros? É você não ter esse momento para si? Ir para fora é você não ter esse autoconhecimento, esse autocuidado, esse amor próprio. Reconhecer o seu próprio valor. Você está em paz com você. Era um lugar, por exemplo, que eu não conseguia ficar parado, não conseguia ficar em silêncio. Eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, ocupando o meu tempo com alguma coisa. É como se ficar parado para mim era muito monótono. E hoje em dia, na verdade, eu entendo que ficar comigo é um grande presente. Estar em paz comigo, na minha companhia, ser o meu melhor amigo. Então, devido a uma crise no relacionamento, uma crise pessoal, né, familiar também um pouco, então eu fui convidado a buscar a meditação para lidar com meus processos de ansiedade, de estresse, de depressão, de bebida e tantas outras coisas. Vou dizer assim, que eu não faço mais, né? Porque é sem julgamento. Eu não vou dizer que eu fazia errado. Eu simplesmente fazia e hoje em dia eu faço diferente. Né? Por
Porque às vezes tem pessoas que têm uma vida assim e que não têm sei lá, leva eternamente uma vida assim. E tá tudo né? certo. E que tá tudo certo. É o caminho isso. de cada um. É a escolha de cada um. É verdade. Né? E respeito muito, honro também a vida de cada um, a jornada de cada um. Porque também aprendo com o momento de cada um. Então, nessa vida do autoconhecimento, a gente aprende a desenvolver o que a gente chama de observador. É você aprender a observar e a aprender com tudo que você observa. Então, tudo é uma lição. É a vida contribuindo para mim. E ela me traz as pessoas certas, os convites certos, as oportunidades certas, para que eu possa estar ali aprendendo. No fundo, eu não estou ensinando, eu estou aprendendo. Porque meditar é você aprender com a vida, com cada situação. Porque a gente, às vezes, quer viver só a parte boa da vida e tenta afastar aquilo que não é tão bom, que incomoda. Mas aquilo que não é bom e incomoda são grandes professores. Podemos tirar grandes lições. Normalmente, os nossos maiores aprendizados vêm dos momentos de maiores desafios. Você está falando e eu vejo, Felipe, que tem muita coisa assim, até na minha vida, que acontece nesses momentos que as pessoas chamam de solidão. Uhum. E que, na verdade, eu não enxergo como a solidão, eu enxergo como uma escolha minha de ficar só. Uhum. Será que para isso sempre terá que ter uma crise? Será que sempre para isso tem que ter um caos, sei lá, um fundo do poço, uma coisa traumática, trágica, para que a pessoa acorde para isso? Não deveria ser assim. Mas, enquanto isso não acontece, muitos empurram com a barriga. Vai levando, vai deixando para frente. Vai vivendo o mais ou menos. Eu digo que vai vivendo a normose. É normal ser assim. É normal ser estressado, é normal ser ansioso, é normal sentir uma angústia, é normal ter preguiça, é normal não conseguir se concentrar, é normal ter um mundo de pensamento dentro da pessoa, é normal tomar os remédios psiquiátricos todos. E não estou falando mal do remédio psiquiátrico. Né? Tem outros remédios que disseram agora que também... Você toma não sei o quê. Eu disse, mas gente, o que é isso? Psicodélico, sei lá como é o nome. Deixando claro que eu não estou falando do remédio psiquiátrico. Porque se a pessoa precisa, se a pessoa precisa e está acompanhado por um profissional para fazer, tudo bem. Mas tem pessoas que não sabem fazer isso e criam uma dependência disso. Onde tem que tomar um remédio para dormir, tem que tomar um remédio para acordar, tem que tomar um remédio para sorrir, tem que tomar um remédio para final de semana, tem que tomar um remédio para viajar. E são remédios que podem trazer muitos benefícios. Mas como eu posso recuperar a minha saúde para não depender desse remédio? Então, quando eu fui buscar a meditação da primeira vez, eu fui buscar para tentar solucionar uma crise, que eu chamo de bendita crise. Porque foi graças àquela crise que eu estou onde estou hoje. Aquilo foi o primeiro passo, foi uma sementinha que foi plantada em mim. Então, fiz os meus primeiros cursos, fui aprendendo sobre meditação. Você foi meio forçado. Forçado. Porque eu era cético e resistente. Você não foi por... né? Tô afim ali de evoluir. De jeito nenhum. Não. Até porque o Felipe antigo diria que meditação não funciona para nada. É perder tempo. Porque eu tinha muita crença limitadora. Eu tinha muita resistência com qualquer assunto de autoajuda, de autoconhecimento, com relação a Deus, com relação à vida, ao universo. Eu sou da área de TI. Então é 0 ou 1, funciona ou não, tá ligado ou não tá? Não, você veio do CPOR para TI. Pois é. É matemática pura. Matemática pura. E hoje em dia eu entendo que essa matemática ela é real, mas que existe algo além. Que existe algo dentro da gente que muitas vezes a matemática não consegue explicar. Um carro, você separa ele todinho, todas as peças, monta de volta, funciona. Um ser humano, se você desmontar, você não monta de novo. Mas não. Tem algo no ser humano que a gente não consegue explicar ainda. A gente bota um foguete na Lua, mas a gente não consegue resolver depressão e ansiedade. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de dedicar um tempo para se conhecer. Quem é você? Aí a pessoa fala o nome, fala a profissão, a pessoa fala um monte de coisa. Mas quem é você de verdade? Em sua essência, em sua consciência. Muita gente não tem isso. Pois é. Ô, Felipe, eu fico pensando, eu acho que de repente, sei lá, 95% da população não faz isso, né? Vive sua vida. Por quê? Porque a vida, às vezes, ela até exige mesmo, né? Questão financeira, exige ter que trabalhar,
né? Às vezes tem filho cedo, com 20 anos, tá, e tem que trabalhar para alimentar o filho. De repente nasce numa família que é muito humilde e precisa. Ou, enfim, tem um contexto que não propicia a pessoa nem parar para pensar nisso. Tipo, como você disse, cético, isso não é para mim, não. Isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem não precisa, isso é para quem não tem o que fazer, tem tempo sobrando. Não é? Como a gente mostrar, de repente, para essas pessoas, como a gente pode aqui, nesse episódio, dizer, para aí um pouquinho, sei lá, será que se você não fizer um pouco disso, tua vida vai ser melhor, né? Será que você não vai conseguir ter insights até para o trabalho, para ganhar mais dinheiro, de repente? Vai ter insights como melhorar teu relacionamento em casa, não é? Vai ter insights de como buscar a felicidade, né? Então, eu fico pensando como a gente provocar essa parada. Tipo, para um pouco, escuta a gente, né? Assim, né? Quem sabe a gente não pode... A gente não, né? Escuta Felipe Lapa, mas escuta nosso papo. Escuta a gente. A gente conversando, que de repente pode ter uns insights. Eu, não tão drástico assim, mas eu comecei também num momento de crise, também comecei a fazer meditação por conta própria, não fiz curso, gostaria até de fazer, gostei de saber, porque eu ainda tenho muita dificuldade. Eu tentava fazer yoga, não conseguia fazer yoga, aquilo me irritava profundamente, eu ficava rezando para aquela aula de yoga acabar, ficava contando os minutos naquelas posições que eu achava péssimo, e disse, vou tentar, para minha mente acalmar, a meditação. E deu super certo. Até hoje eu faço. E faço muito o exercício do ócio também, me faz muito bem. Mas não é nada que eu tenha me preparado para isso, ou tenha estudado, ou tenha, sei lá, pesquisado sobre o tema. Eu faço porque me faz bem. Não sei se é a idade, né? De repente a maturidade chega. Então, assim, como a gente poder, né, cutucar as pessoas? Para um pouquinho, pensa. É uma questão cultural. A nossa cultura aqui do Ocidente, ela é essa cultura voltada para o fazer compulsivo, que a gente chama de piloto automático. Você tem que ir para o colégio, se você pode, tirar boas notas, passar, ter uma boa faculdade, ter uma boa profissão, ganhar seu dinheiro, ter seus filhos, comprar a casa, não sei o que, e ser feliz. É no final da história ser feliz. É verdade. Ser feliz é lá, quando aposentar, quando bater todas as suas metas, todos os seus sonhos realizados. Mas, em algumas culturas, a felicidade está em viver e não em chegar em algum lugar. A felicidade está no hoje, independente se é sábado, domingo, dia de semana ou feriado. A felicidade no Mindfulness, a gente fala que está no aqui e agora. O passado, ele não existe, mas muitas pessoas ficam remoendo o passado. Se eu soubesse disso antes, se eu tivesse feito diferente, por que eu não vi isso? E a pessoa fica nessa lamentação, ruminando. O excesso desse passado potencializa a depressão. Um outro grupo se desloca para o futuro. Se isso acontecer... Esse potencializa ainda mais, não é não? Potencializa, né? Potencializa. Porque, na verdade, existem muitos fatores que influenciam a vida da pessoa. O passado, ele potencializa, é um dos. Né? A ansiedade é o futuro. Se isso acontecer, tenho que me preparar para aquilo. A pessoa tenta controlar o futuro, mas isso é impossível. Porque o futuro não existe. Você está criando o seu futuro agora, com o que você faz agora, com sua escolha do agora. Então, quando a gente fala de meditação e de mindfulness, a gente fala de estar presente. Então, por exemplo, na yoga, como você citou, tem uma postura, tem que ficar um tempo, é ficar presente naquele momento. Mas a minha cabeça acha que tem algo melhor para fazer ou que poderia ter feito algo. E está ali sem saber o que fazer, sem perder tempo. Ao invés de estar ali, eu deveria estar fazendo outra coisa. Então a mente não acalma, a mente não relaxa. Você não consegue respirar e apenas estar no presente. E apenas viver. O que a gente tem de mais valioso nessa vida é a vida. É um grande presente. Olha esse nome, presente. Mas a nossa cabeça prefere ir para o futuro ou para o passado. E quando a gente está com essa cabeça agitada, a gente, por exemplo, perde a chave da casa na nossa própria mão. E a gente fica assim, cadê a chave? Desesperado,
procurando aquilo que já tem. Assim estão as pessoas procurando a felicidade que já tem, mas não enxerga que tem. Por isso tenta procurar em todos os lugares, mas não acha. E algumas pessoas têm o que a gente chama de vazio existencial. Muitos alunos me procuram. Eu tenho tudo. Eu tenho família, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho uma boa profissão, eu tenho um bom currículo. Aí a pessoa sai falando tudo que ela tem, tudo que ela possui. Mas ela fala, eu tenho uma angústia. Fala do que é, né? Um vazio, ou eu não durmo bem. E aí pergunta, por quê? Aí eu falo, é como um álbum de figurinha. Você tem todas as figurinhas, menos a sua. E essa figurinha você não vai encontrar em lugar nenhum que não seja em você. Então, esse autoconhecimento é esse estudo de si. E aí, recentemente, algumas pesquisas científicas vêm mostrando que essa prática de estar presente aumenta o foco e a concentração, melhora a memória, melhora a qualidade do sono, reduz o estresse e a ansiedade, aumenta a produtividade das empresas. E aí, dos anos 70 para cá aproximadamente, foi que surgiu esse estudo, é que as pessoas vêm entendendo que a meditação é uma prática de saúde. Saúde física, mental e emocional. Como é que a meditação está ligada ao autoconhecimento? Essas duas coisas andam juntas. Porque o autoconhecimento, vamos lá, primeiro, a palavra, ela é uma palavra muito usada hoje em dia, né? É uma palavra que eu vejo circular de uma forma muito banal nas redes sociais, né? É uma palavra muito... que a pessoa fala, acho que pronuncia sem pensar no que está por trás disso. E como se autoconhecer? É a sua característica? Por exemplo, né? Mariana é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa afetuosa. É isso que seria o autoconhecimento? Mariana, é isso que ela falou ou ela aprendeu a ser isso que ela falou? Porque existe uma grande diferença. É muito difícil ver a pessoa tirar essa diferença. Existe uma grande diferença. Porque, por exemplo, eu sei que é polêmico, mas veja, eu não era nem nascido. O meu pai, quando era adolescente, disse que quando tivesse um filho, ele ia torcer pro esporte. Coitado. E fui eu que escolhi esse time? Ou me deram quando eu nem estava na barriga da minha mãe? Então tem coisa que a gente ganha que não é nossa. Só que a gente vive, depois eu torço. Não, você foi orientado a torcer, você foi instruído, você aprendeu. Então, às vezes, carregamos coisas que não são nossas, mas que são das nossas famílias. Às vezes, dos nossos antepassados, da nossa estrutura para trás, que vem repassando e a gente vem sendo. E às vezes a gente se vê repetindo, Com certeza. Quando você porque vê você assim, aprende. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, às vezes, é você aprender a abrir mão do que não é você, aprender a se reconhecer. Então, quando eu falo que eu fiz uma transição de vida, é que eu comecei a abrir mão de muita coisa que eu não era, mas que eu tinha aprendido a ser. Eu fazia. Eu achava que era bom, até eu entender que não é bom. E aí, do mesmo jeito que uma criança larga um velocípede, eu larguei muita coisa na vida, porque não faz sentido ser o que eu era. E aí eu comecei a me aproximar mais de mim, do que a gente chama de essência, do que é verdadeiro. Porque, por exemplo, uma pessoa que às vezes é muito generosa, muito gentil, ela pode ser isso em essência, mas ela pode ser isso por carência. Por querer agradar. Exatamente. E de repente agradando, ela vai ter ser atenção. Reconhecida, vai ser querida. Isso, exatamente. Né? Vai ser, de repente a pessoa nem é. Isso. Né? E faz isso para ser aceita. A pessoa arrogante, ela é muito insegura. Porque ela não quer mostrar insegurança. Então ela vai para um lugar de arrogância para ela mostrar que ela é grande. Porque ela precisa se autoafirmar. Porque ela não confia nela, porque ela não está em paz. Então, por trás de um comportamento, normalmente tem muitas coisas que, por a gente não estudar, a gente fica sem saber que existe. Então, a gente fala que a nossa vida ela é muito inconsciente. É como se a gente estivesse usando uma lente. E tudo que você vê é a partir dos seus traumas, do seu passado. A gente explica isso um pouco pelos setênios. Até os 7 anos, provavelmente você não lembra de muita coisa da sua vida. Mas é onde você sofreu os seus maiores traumas. Não os maiores, porque a gente sofre trauma depois. Ficou registrado, alguma coisa ficou registrada. Isso, fica inconsciente lá. E aí depois repete de 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28. Normalmente vai pulando de 7 em 7. Mudando os personagens, mudando as figuras, mudando o contexto, mas caindo no mesmo lugar. Então tem gente que ganha dinheiro e perde, ganha dinheiro e perde. Entra no relacionamento e é traído, entra no relacionamento e é traído.
Tem gente que acaba adoecendo. E por que isso? Às vezes porque aprendeu lá de trás. Aprendeu na infância. E nem percebe, né, que está repetindo, e nem percebe que está trazendo para si próprio, né? Isso. Então, esse autoconhecimento é você aprender a saber quem você é, além das suas crenças. Como foi que você estudou isso? Você foi lá fazer seu retiro e era da área de TI. Uhum. E aí, como foi que você foi estudar isso? Então, como eu estava em crise, então a família falou que ou eu mudava ou a coisa não ia dar certo. Eita. Então, eu precisei mudar compulsivamente. Não foi que eu queria, eu não fui buscar isso. Eu fui praticamente como uma solução, como alguém vai no médico. Me mandaram ir nesse lugar, aprender a meditar, né? E nesses momentos de meditação, aprendi a jejuar. Aprendi também algumas coisas cognitivas, me deram umas palestras, algumas instruções que fizeram sentido. E aí eu fui vendo que realmente existia algo diferente nesse Existe mundo. uma vida que podia ser diferente daquela que você tinha. Um mundo que eu não conhecia e que eu criticava, porque eu não conhecia e falava mal. Fui descobrindo esse mundo novo e descobri uma nova versão de mim mesmo nesse mundo novo. Então, essa autodescoberta envolve muita prática de meditação, de estudo, de leitura. Olha, se você quer ser um profissional de marketing, precisa estudar marketing. Se você quer ser um médico, precisa de medicina. Se você quer ser um advogado, precisa fazer faculdade de advocacia a princípio. São anos. Quantos anos de faculdade? Quantas horas estudada para depois você pegar um diploma e falar eu sou isso? Agora, estudar a si mesmo, quantas horas você dedicou? Quase nada, provavelmente. É verdade. E como é que você vai se conhecer se você não se estuda? Eu faço uma prática no curso que é muito simples. Eu peço para a pessoa... Você está falando e eu fico aqui pensando, Tudo né? bem. Como eu vou me estudar? Tudo bem. Eu faço uma prática no curso que é muito simples. Eu peço para a pessoa pensar sobre a mão dela. Então você pode pensar sobre a sua mão do jeito que você está, e quem está assistindo também pode pensar sobre a mão dele. E vocês que estão aqui também podem pensar sobre a mão de vocês. Pensa sobre a mão. Pense sobre sua mão. Pense em cada detalhe da sua mão. Pense assim na sua unha, pense na cor, pense nas linhas, nos acessórios, nos pelos. Pense assim nos mínimos detalhes da sua mão, ok? Ok. Agora olhe para a sua mão. Pode olhar para a sua mão. Olhe de verdade. Todo mundo olhando. Você consegue ver na sua mão coisa que você não pensou? Uma linha? Sim, consigo ver uma linha diferente, um monte de coisa que você não viu? Com certeza, que eu nem me lembrei. Então, quando alguém fala para mim assim, eu conheço tal coisa como a palma da minha mão, eu falo, não conhece. Ou conhece muito pouquinho. A gente não se conhece, a gente não se olha, a gente não se vê. A gente não para, por exemplo, para meditar e dizer assim, o que é que está acontecendo dentro de mim? Por que é que eu estou pensando sobre isso? O que é que esse pensamento está me dizendo? Por que é que eu estou sofrendo? Estou achando ruim o quê? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com mágoa? E começar a buscar esses questionamentos. Como um cientista, como um laboratório. A vida é o experimento, você é o laboratório e você precisa aprender a lidar com isso. Ao invés de, por exemplo, né, você está num momento, como você está dizendo, sei lá, de angústia, de raiva, de rancor, de tal. E ao invés de tentar resolver o problema, você dá um tempinho para estudar o problema. Para estudar o problema. Isso. Então vamos lá. Aqui estamos falando da Pernambuco Construtora. Eu não sou engenheiro civil, não entendo nada de obra, né? Mas vamos supor que deu um problema. Eu sou eletricista. Então vamos supor que deu um problema na parte elétrica. Né? Não está chegando energia em um andar ou em uma... O que é que vai acontecer? Vou começar a fazer pergunta. Onde é que não tem energia? Foi de que horas? Teve algum barulho? No resto funciona? A gente vai começar a estudar. Ah, acho que foi o interruptor. Foi o disjuntor? Será que foi lá fora? O que foi que caiu? Sobe o disjuntor. Pá, caiu de novo. Pode ser alguma coisa em curto. O que é que está em curto? É uma tomada? É uma lâmpada? Começa a fazer testes, né? Você começa a fazer teste e pergunta. Porque a partir desse teste e pergunta, você vai chegar na origem da questão. Não é simplesmente tentar, tira todos os fios e bota um fio novo. Calma. Às vezes é só uma lâmpada que está em curto e está tudo caindo. Eu digo que muitas vezes é como olhar, imagina que você quer o chão. Existe uma árvore. Aí você está falando dos galhos, do tronco, das frutas, das folhas. Esse é o seu problema, ansiedade, angústia, um monte de coisa. Mas cadê a raiz que alimenta tudo isso? Porque existe uma raiz aqui embaixo que a gente não vê. Que inconsciente é aquela história da ponta do iceberg. E o que tá é outra embaixo. forma de falar. Então, por exemplo, quando a gente fala de meditar, a gente fala, pare 10 minutos todo dia, respire. O que é que você está sentindo? Como é que você lida com isso? Porque uma vez,
Eu passei por uma questão muito difícil na minha vida. Imperdoável, como eu diria na época. Sim, intragável aquele negócio que aconteceu. E meu professor disse, ou você perdoa ou você continua sofrendo. Oi. Porque se você não perdoa, quem sofre é você. Não, e outra coisa, como você falou, né? O passado tá feito. Ele né? falou, você não perdoa o outro, existe. não. Você simplesmente libere a mágoa dentro de você. Porque nem é sobre perdão. Porque o perdão parte do princípio que o outro fez errado. É sem julgamento. Eu só aprendi a tirar aquele mal-estar de dentro de mim. Porque aquele mal-estar está me machucando. É um espinho em mim que eu preciso resolver. Agora, engraçado que... Será que a gente está num momento que vai existir uma... Sei lá... uma separação de formas de ver a vida entre as pessoas? Já existe. Não é? Porque é até... às vezes estimulado essa coisa, né, do correr, do fazer um monte de coisa, do tal da ansiedade, que isso é normal, e que faz parte, né, do dia a sei dia. lá, do milênio, sei lá, do dia a dia, ou da vida, e etc e tal. A gente já teve aqui, interessante, a gente já teve aqui uma vez, a gente falou sobre... Foi agora em março, no Dia Internacional das Mulheres. E aí se falando muito sobre essa coisa de como é que você é mulher e consegue fazer não sei o quê, fazer isso. E termina que a gente não faz. Né? Não é feito, ninguém faz tudo perfeitamente. Sim. Você vai administrando, né? E em algum lado você nessa época está melhor, no outro está melhor, no outro não está. Mas eu fico pensando que até para as convivências dos amigos, da família, né, você vai começar, de repente, a querer conviver com quem mais se assemelha a você. Se você tem esse cuidado de pensar, de meditar, de se autoconhecer, de repente vai lhe incomodar você conviver com pessoas que não são assim. Não seria incomodar, porque não incomoda. É uma questão de escolha. Não vai te fazer bem, sei lá. Porque é uma questão de escolha. Se eu não sei falar inglês, não adianta eu ficar reunido numa roda de inglês. Quando o americano fala inglês, eu vou me sentir um perdido, um peixe fora d'água, porque eu não falo aquele idioma. Eu não vou compreender o que estão dizendo. Então, tem hora que é só porque não faz sentido. Mas, assim, realmente, como que a gente pode criar uma união, mesmo pensando diferente? Como que a gente pode se reconhecer um no outro, independente de qualquer coisa? Porque o mundo, de forma geral, assim, ele está em guerra. E a gente se preocupa com essa guerra fora, é verdade. Mas nós também estamos em guerra. Dentro da gente, com nossos pensamentos, na nossa família, na nossa casa, no nosso dia a dia, com o nosso colega de trabalho, no trânsito. Então a gente está precisando, de alguma forma, pacificar um pouco a gente. Começar dentro da gente essa pacificação. Com meus pensamentos, com minhas emoções, com meu colega, com meu vizinho, na minha família, para que essa paz possa se expandir. Porque se a gente não encontrar paz dentro da gente, onde é que a gente vai encontrar paz? Então, não é sobre a gente se separar do outro porque pensa diferente ou faz algo diferente. É sobre a gente encontrar um ponto comum para se unir. Então, é verdade, por exemplo, que algumas coisas que eu fazia no meu passado, eu não faço. Alguns lugares que eu ia, eu não vou. Algumas coisas que eu comprava, eu não compro. Algumas atitudes que eu tinha, não quero fazer mais. Mas isso não é porque agora... Não. É só porque você está fazendo coisas diferentes. Que você continua fazendo coisas, de repente, para você, só que são outras coisas. São outras coisas. Por exemplo, eu já surfei, não surfo mais. Eu já andei de bicicleta, não ando mais. Eu já fui modelo, não sou mais. Eu dancei frevo, não danço mais. Eu já vendi carro, não vendo mais. Eu já trabalhei com drone, não trabalho mais. São só mudanças. Então, na época que eu trabalhava com drone, eu falava com muita gente que trabalhava com drone. Mas eu não trabalho mais, não falo mais. Mas não tenho nada contra. Se precisarem de mim, eu ajudo. Se precisar deles, eles me ajudam. Continuamos amigos. Só que cada um fazendo uma escolha por um caminho diferente. E aí, por exemplo, falando de autoconhecimento. Eu acho que essa parte não é tão simples pela questão da aceitação social. Aí trabalha dentro da gente essa exigência externa. Porque, de alguma forma, o ser humano ele quer ser aceito, ele quer pertencer a um núcleo. Ele quer se inserir ali. E é fato que em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque daqui para Olinda, quantos caminhos tem? Tem como ir pelos 2 caminhos ao mesmo tempo? Não, você eu vou tem ter vários que escolher caminhos, já vai ter que escolher. E quando eu escolher um, eu vou ter que abrir mão do outro.
Então tem coisa na vida que tem que abrir mão. Não adianta. É verdade. Mas não é um abrir mão porque é ruim, não é um abrir mão por nada. É só porque você faz uma escolha diferente. Não tem nenhum problema. É como escolher. O ser humano está o tempo todo escolhendo. O tempo todo ele está dizendo algo. O tempo todo a gente está tendo que realmente abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, para eu estar aqui, eu tive que abrir mão de outro compromisso. Você não é onipresente, né? Não tem como. Ainda não somos. Ainda não conseguimos. Então, esse tempo eu estou aqui gravando. Se eu quiser assistir como ficou a gravação, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, de um descanso, de uma praia, de responder um WhatsApp. Eu vou ter que abrir mão para assistir a gravação. Porque naquele momento eu vou escolher assistir essa gravação. Quero ver como ficou. Por quê? Eu costumo estudar aquilo que eu faço. Então, eu estou aqui com você e não estou muito me preocupando com o que eu estou falando. Porque é como se eu estivesse presente apenas falando. Depois eu quero me assistir falando. Porque eu vou entrar em outro modo meu. De poder aprender com o que eu estou dizendo. Você vai se ver falando sobre aquilo que você acredita. E isso, por exemplo, pode ser uma prática de meditação. Onde eu paro para meditar e digo, ok, agora eu vou escutar meus pensamentos. E você fica ali 10 minutos, escutando seus pensamentos. Não é parar de pensar. Quando você faz isso, a mente fica... Pode ficar. Aquelas várias vozes. Aí existem técnicas e práticas que nos ajudam. Por exemplo, aqui tem a gente e tem uma equipe. A equipe está em silêncio para que a gente possa falar. Se eles estivessem falando, seria um pouquinho mais difícil a gente conversar. Mas é verdade que se eles falarem um pouquinho ali, eu posso continuar conversando com você sem problema. Não vai atrapalhar. Então não é sobre ficar, ei, para o pensamento, ei, não sei o quê. Não é sobre controlar o externo. É sobre você aprender a lidar com o interno. O silêncio e a paz está dentro de você, não é fora. Porque esse monte de pensamento que surge na nossa cabeça são vozes nossas não ouvidas. É como se você não dá atenção a seu filho vai continuar insistindo. Mas quando você resolver aquela questão, ela para. Precisamos aprender a resolver essas questões. Não dá para deixar tudo para amanhã, para depois empurrar eternamente com a barriga. Então, no início da meditação, é muito comum ter muitos pensamentos. É normal, é para ser assim. Você nunca se ouviu. Tem tanta coisa para se dizer? Tem. Então tem que aprender a ouvir. Tem muita coisa. São anos sem se ouvir. São anos. Só fazendo. Só fazendo, sem parar para se escutar. Então, quando parar, tem muita coisa para ouvir. Nosso roteiro ainda, mas vamos lá. Então, quando a gente para, é comum vir pensamento. Você só precisa aprender a ouvir seu pensamento. Aprender a estar em paz com você, aprender a se acolher, aprender a se entender. Porque uma vez, nessa crise que eu passei, meu professor me disse, vai ficar uns 3 dias meditando em silêncio. Aprenda a lidar com suas emoções. Se você aprender a lidar com suas emoções, você não sofre. Você só assiste. Quando você fala controlar, não é controlar. Não é controlar. É como assistir um filme no cinema. Vamos por outro exemplo. Eu gosto muito de falar em exemplos assim. Você senta na cadeira e você só assiste. Você não pode mudar o roteiro do filme. Você apenas assiste. Se você estiver muito identificado com aquele filme, você chora, você ri, você fica com medo. Até em filme de ficção científica, que não é real. Mas o seu cérebro imagina e você se envolve. Mas você também tem a capacidade de apenas assistir o filme. Olhar para o filme sabendo, é um filme, não é real. E quando você entende que é um filme e não é real, você pode encontrar paz vendo aquele filme. Porque você sabe que não é real. E tem muita gente que sofre por pensamento que não é real. Porque pensa, sofre, e aquilo que pensou nunca acontece. Cria uma situação, a própria mente. Cria uma situação que nem é real. Isso. E sofre por algo que não vai acontecer. Uma amiga minha me ensinou algo que nunca mais eu me esqueço. O nome da mente se chama mente porque ela não fala a verdade. Ela mente. É muito profundo. Precisamos começar a duvidar da nossa mente. Eita. A sua mente não fala a verdade. A sua mente mente. Porque será que a mente ela cria uma interpretação da realidade? Com certeza. Por exemplo, quem tem problema de insônia, está cansado, quer dormir, precisa dormir, está exausto, deita e não dorme. Porque a mente não deixa. Ele falou, eu quero dormir. A mente fala, eu quero pensar. Você vai dormir não, vai ficar aí pensando. Começa o diálogo. Então, eu digo para as pessoas assim, precisamos entender e aprender a usar a mente e não ser usado por ela.
A mente é um recurso que é seu. É você que escolhe a mente. É você que usa a mente. Não é a mente que te usa. Então, enquanto a pessoa quer dormir, a mente quer pensar, quem está mandando é a mente. A pessoa precisa aprender a dizer, ó, tchau, até amanhã. Eu vou dormir. Amanhã a gente conversa. E descansar o corpo. Sabe algumas coisas, às vezes eu me pego fazendo, outras coisas da mente, brigando com alguém, comigo mesmo. Isso, Qual você sentido? mesmo pergunta, você mesmo responde na mente. Mas olha aí, é só uma conversa. E veja, e a pessoa nem está lá, você não está nem conversando. Eu, né? Tô falando, Tudo bem. A pessoa, tô falando eu. A pessoa, estou criando perguntas e respostas que eu mesmo estou dando. Tudo bem. E se discussão com a mente que a pobre da pessoa nem sabe. Pois é. Mas se você usar isso como uma ferramenta de autoconhecimento, você pode compreender por que essa conversa existe. Provavelmente essa conversa está nascendo de uma insatisfação com aquela pessoa. Aí nasce de um julgamento. Porque eu estou julgando e estou tentando resolver. E eu estou ali moendo. Eu estou falando da árvore, do galho e estou esquecendo da raiz. A raiz é que tem um julgamento. A raiz é que eu estou insatisfeito. Por que eu estou fazendo esse pensamento? Pois Por que eu estou criando dentro da minha mente isso é real? essa discussão Isso. que 100% das vezes não acontece? Pois é. Isso é real ou é só pensamento? Então, a gente pensa tanto que a gente não vive a realidade. Veja, se você comer uma maçã por dia ao longo de um ano, você pode me dizer, comi 365 maçãs. Mas eu posso dizer para você que você comeu 365 coisas diferentes. Porque nenhuma maçã é igual a outra. Então, quando você vai comer a maçã, você estuda aquela maçã. Aquela maçã ela é única. Nunca existiu antes e nunca vai existir de novo. Não existe 365 maçãs iguais. Como não existe um dia igual ao outro. Não existe uma hora igual à outra. Você pode trabalhar aqui há 40 anos. Alguém pode trabalhar aqui há 60 anos. Nunca um dia foi igual ao outro. Isso é verdade. Mas eu vou trabalhar todo dia naquele mesmo lugar, eu vou todo dia fazer a mesma coisa. Não faz, não tem como fazer a mesma coisa. O sol não nasce igual nenhum dia. Nada se repete. Então a gente se esvazia desse lugar de repetição e sabe que a gente está indo sempre para o desconhecido. É sempre o novo. E o que é que tem nesse novo? É essa curiosidade que a gente chama de mente de principiante que a gente traz para dentro da gente. O que é que tem de novo dentro de mim? E a pessoa vai meditar para descobrir algo novo sobre ela. Igual a gente descobriu algo novo na nossa mão. E você todo dia pode descobrir algo novo na sua vida. E sua vida nunca mais será a mesma. Eu acho que é não deixar passar em branco isso, né? Não só viver um dia atrás do outro, né? Não deixar passar essa atenção, essa atenção. É porque as pessoas não estão vivendo, estão apenas pensando. Aí fala, a vida passa rápido. Não, a vida não passa rápido. É a pessoa que não está vivendo. Tá usando aquele tempo porque ela só está pensando. Olha, na pandemia eu fiz muitas palestras online. E eu recebi algumas perguntas, porque era um contexto de lockdown e tudo. As pessoas desesperadas porque não sabiam o que fazer com o tempo. O que é que eu faço para passar o tempo? E assim, você não faz nada. O tempo passa sozinho. Não é você. Não se preocupe com isso. Ele vai passar sem você fazer nada. Agora, como você vai aproveitar esse tempo que você tem? Porque ele não volta. Vai ficar se lamentando? Ou vai aproveitar para fazer algo? Ou vai desfrutar desse algo? Todo dia é assim. Você pode desfrutar do seu dia, independente do que você faz. Seu dia pode ser bom, independente do desafio. Porque você está vivo. Isso já é o suficiente. É por isso que a gente às vezes olha, a gente não, eu, né? Olho para algumas pessoas mais velhas e a gente consegue fazer comparações. Né? Eu faço comparações, né? Uma pessoa que você vê que é mais, até fisicamente, mais recolhida, mais ranzinza, mais se locomove com mais dificuldade. E, ao mesmo tempo, tem pessoas da mesma idade, de repente, que tem um vigor, que tem um amor pela vida, tem uma satisfação, né, por viver cada dia, que a vida é maravilhosa, aquela satisfação pela vida. E eu consigo descrever. De repente, a pessoa passou, essa que é mais ranzinza, rancorosa, a vida inteira só pensando e resolvendo e brigando. E, de repente, essa outra pessoa, Pode ser. Né, viveu. A vida ela é neutra.
O livro é neutro, tudo é neutro. Tipo, você lê um livro, uma pessoa gosta ou não gosta. O problema não é o livro é o mesmo. Gostar ou não é da pessoa. A vida é a mesma. Saber viver ou não é da pessoa. Existe uma diferença entre autoconhecimento e aceitação? Existe. Porque a aceitação é uma prática, né? A aceitação é um florescimento, é algo que se manifesta. O autoconhecimento é um caminho, uma jornada. Você pode desenvolver seu autoconhecimento numa yoga, numa meditação, numa arte marcial, numa faculdade. O autoconhecimento é você buscar um conhecimento. É você encontrar um conhecimento sobre aquilo. Querendo ou não, quando você foi mãe e teve seus filhos, não teve um manualzinho. Você foi aprendendo muita coisa sozinha sobre o que é ser mãe. Claro que deram dicas, ensinaram, apoiaram, abandonaram de vez em quando, sentiu sozinha também. Mas isso fez parte do seu processo de conhecimento. Tem mãe que tenta aprender com essa experiência. Tem mãe que só passa por ela. Assim é a vida. Então você pode ler um livro e pode aprender. O momento é o mesmo, só que cada pessoa vai viver da sua forma. Vai viver de um jeito. E a aceitação é um mecanismo, é uma parte desse autoconhecimento. Porque você, às vezes, vai cair em aceitação da vida como ela é. Em você como você é. Porque tem pessoas que não se aceitam. Acham sempre que tem que mudar, que tem que isso, que tem que aquilo outro. Uma falta de aceitação de si. E aí não tem amor próprio. Então a gente precisa trabalhar essa aceitação. Mas o autoconhecimento não se resumiria só a ela. Seria uma partezinha da história. Que de repente, até para você... Fiz uma analogia. Agora, de repente, para você fazer um autoconhecimento, a aceitação pode ser um começo. Pode, com certeza. Né? Com pode ser certeza. um começo. E eu trabalhei muito isso. Porque era uma das pessoas, por minha insegurança, que eu sempre tinha que ter razão. Sempre eu dava a última palavra. Eu sempre estava certo. Não dava o braço a torcer nunca. Uma vez o meu sócio me disse assim uma vez, né? Que ele falou assim, ao invés de dizer que a pessoa está certa, você fala assim, você não está errado não. Porque não podia dizer que eu estava certo. Só para não dizer que a pessoa está certa. Você não está errado não. Né? Então aí eu comecei, meu professor na época me ensinou, a aceitar o outro como certo, mesmo que ele pensasse diferente de mim. Oposto. Olha, ele não tem nada a ver com o que você pensa. Aceita que ele está certo. Aceita que ele está certo do ponto de vista dele. Se eu desenhar um número aqui entre eu e você, desenhar aqui nessa mesa o número 6, por exemplo. Você está vendo um 9. Dessa mesma realidade que eu vejo o 6, você vê um 9. E não adianta ficar discutindo com você que é 6. Porque você enxerga 9. E eu vou ficar dizendo que é 9. Em algum lugar em mim, eu preciso aceitar que você enxerga 9, que você vê diferente de mim. Porque você é diferente de mim, você não sou eu. A aceitação é um caminho, sim, para encontrar paz. Tem que parar e pensar. Eu fico... outra coisa que eu analiso também, questão da idade. Será que faz diferença também? Né? A turma, sei lá, seus 20 e poucos anos... Essa coisa meio de descobrir, né? Essa coisa às vezes meio rebelde ou... Eu escuto às vezes muito falar sobre o jovem de hoje. E eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que o que muda, né? Que o que muda somos nós que não somos mais jovens. Porque eu já tive 20 anos, 25 anos... E tinha as rebeldias dos 25 anos, né? E tinha a forma de ver o mundo, a forma de buscar a felicidade, a forma de buscar o prazer. E não faço mais. Só que eu fico escutando música, porque o jovem de hoje em dia, não sei o quê, não sei se é o jovem de hoje em dia, acho que de repente é aquela faixa de idade, de repente. Ou existem pessoas que possam ser jovens, sei lá, e que já busquem isso, né? Não precisem sofrer tanto, tipo, como eu digo aqui na empresa, eu digo, precisar tanto de couro de jacaré, né? Será que a gente precisa ficar tão de couro de jacaré para evoluir? Então, aí vai depender um pouco da crença. Da crença da pessoa, como ela acredita que é o ser humano, né? Porque algumas pessoas acreditam que o ser humano reencarna.
E que aquele espírito, aquele ser humano que está aqui com 10 anos, é uma alma antiga. Tem gente que pensa assim. E não estou dizendo se é certo ou errado, nem desmerecendo e nem dizendo que é. Estou trazendo apenas uma informação. Já tem gente que só olha para a idade biológica mesmo. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Isso vai fazer uma diferença muito grande com a questão da educação. Muda. Nem todo mundo tem 10 anos teve a mesma educação. Isso muda conforme o mundo vai mudando. Por exemplo, os meus pais não tiveram acesso à mesma tecnologia que eu tive. Eu estou com 40 anos, 43. Eu não tenho acesso à mesma tecnologia que os meninos com 10, 5 estão tendo. Eu não tinha um tablet para brincar. Eu não tinha televisão para mudar de canal. Então, eles estão tendo acesso a coisas que eu não tive. E eu tive acesso a coisas que meus pais não tiveram. Então, o externo também acaba influenciando a gente na formação. Então, são gerações distintas, vivendo experiências distintas e que a gente, na verdade, está aprendendo um com os outros. Porque, a princípio, eu tenho 43 anos, tenho mais experiência nessa realidade do que um jovem de 10. Mas eu garanto que ele tem muito mais experiência em muita coisa que ele viveu na cidade que eu não tive. Porque ele tem acesso a coisa que eu não tenho. Então, como a gente pode trocar essas experiências? Ao invés de ser um certo, outro errado, o jovem assim, então assim. Como que eu posso, mais uma vez, então, trazer o autoconhecimento? Eu tenho a história de um pai que descobriu que o filho estava mentindo para ele, e ao invés de dizer por que você está mentindo para mim e culpar o filho de mentiroso, ele fala assim, eu vou meditar para refletir por que é que você não confia em mim. Por que ele precisou não me falar a verdade? Onde que é tipo minha de atitude eu responsabilidade? tenho Isso. que não ajuda ele Isso. a falar a verdade? Então eu trago para mim. Como, por exemplo, eu troco um telefone em casa. Aí a criança atende. Aí diz assim, papai, mamãe, telefone para o senhor. Aí o pai, fala que eu não tô. Aí a criança, meu pai mandou falar que não tá. Essa criança apanha e vai de castigo. Quem que está ensinando a criança a mentir? É o próprio pai e a própria mãe, muitas vezes. Ele acabou de fazer exatamente o que o pai, Exatamente. mandou. Então, muitas vezes, a gente fala mal do outro pelas costas e o filho escuta. Aí depois, chegou aquele amigo chato. Meu filho, você tirou isso da onde? Da sua boca. Porque nós, muitas vezes, temos comportamentos de um jeito que são opostos às nossas palavras. E a criança observa muito o comportamento. A criança é uma esponja. Ela consegue pegar muita coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente ensina para um jovem. Porque, veja como é simples causar um problema na vida de alguém. Imagina uma criança pequenininha, inocente, 2, 3 anos, 4 anos ali, pequeno, descobrindo o mundo, tocando o próprio corpinho. Antes dos 7, né? Que Antes você dos disse 7. Tocando o próprio corpinho, se descobrindo, ou o corpinho de um primo, de uma amiga, se descobrindo, tocando sem querer. Aí chega um adulto, não pegue aí porque isso é feio. O que acontece na cabeça da criança? Meu corpo é feio. Isso é feio. E a criança coloca aquela crença, que é feio. E depois ela não sabe porque na idade adulta ela tem uma dificuldade com o próprio corpo. Porque é feio. Entende? E nunca vai saber que se um dia Não vai escutou isso, né? Daqui que chega para descobrir. Não vai lembrar. Porque não vai saber que eu escutou isso aos 3 anos de idade. Não vai lembrar, mas ficou lá. Porque fica gravado. Fica gravado, não tem jeito. Imagina, eu gosto muito de falar de criança para a gente entender esse processo das nossas crenças, né? Sei lá, eu tô falando pai e mãe, mas assim, pode ser uma mulher, para não ficar nesse o pai, a mãe, ele e ela, tá? Aí, um adulto tá fumando e não fala pro filho que fuma. Aí o filho vê o adulto fumando, vai lá no marido ou na esposa. Eu vi meu pai fumando, minha mãe fumando. Não, isso é coisa da sua cabeça. Olha, você vai destruir a criança às vezes. Porque a criança vai dizer, não posso confiar no que eu vejo. Não posso confiar no meu pai que está mentindo. Não posso confiar na minha mãe que está mentindo. Porque a criança não é besta. Ela sabe que está sendo enganada. Mas como ela não confia, ela pega como verdade. Eu não posso confiar. E às vezes a falta de confiança nasce dali. Ela não fala mais a verdade. Porque estamos querendo esconder coisa das crianças. Ave Maria, educar é muito difícil. É verdade. Mas Maria. nós somos adultos que fomos educados. Você está falando, aí ó, o bendito do pensamento. Que eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu devo ter feito, né? Com meus filhos, que eu com certeza devo ter dito alguma coisa. Nós somos educados assim. Provocou. Nós somos educados. Todos são educados. Tem um livro muito bom chamado Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca.
Muito bom. Anota aí, minha Os gente. 4 Os compromissos. 4 compromissos. Adoro dar dica de livro. Do Dom Miguel Ruiz. Compromissos. Ele fala muito sobre o nosso processo de educação e formação de crença. Como que nosso comportamento é reflexo dessa educação, desses traumas inconscientes. Então esse autoconhecimento é buscar esses traumas. Por que eu sou assim? Eu quero ser assim? Eu era muito agressivo. Meu histórico era muito agressivo. Eu nem consigo imaginar você agressivo, muito. com essa voz calma. Conversa com sua irmã, você vê? Ela me conhece do colégio. Vou perguntar, porque você é todo calmo, não consigo. Eu já recebi muitos alunos fazendo meu curso que disseram, eu vim porque eu vi que era você. Porque se você conseguiu, eu consigo. Olha aí. Tá De vendo? verdade. Porque deve ter visto seu passado. Conhece a vida passada. Na parte de informática, eu conheci o sistema operacional antigo. Eu fiz um update, atualizei o software, tirei os vírus, graças a Deus. Tem um firewall para ninguém interferir mais e pronto. Pra botar uma parede aqui. Mas isso, muitas vezes, aquele comportamento agressivo meu, era para proteger a minha insegurança. Eu era muito inseguro. Então eu tinha que mostrar ser agressivo para ninguém chegar perto de mim, para ninguém me ameaçar. Ninguém podia ser uma ameaça, eu tinha que ser uma ameaça maior. A partir do momento que eu entendi que ninguém me ameaça, principalmente com palavras e com olhar, é só olhar do outro, é só a palavra do outro, não faz diferença nenhuma. Não tira uma gota de sangue minha. O julgamento do outro é problema dele, não é meu. Aí eu pude estar em paz. Aí não tem mais violência, porque tem paz. Tem muito que a gente evoluir. A gente, aqui na empresa, quando a gente vê alguém calmo, a gente chama de fulano é um ser de luz. Vou virar um ser de luz para atender aquele cliente. Vou buscar, sei lá, vou ser um ser de luz. Você é um ser de luz porque aguenta não sei o quê, não sei o quê. Mas é isso, é a oração do São Francisco, né? Que ele fala que a gente tem que levar tudo aonde tiver as coisas, né? Que a gente seja o amor, que a gente seja o perdão, que a gente seja a paciência, que a gente seja a gentileza, que a gente seja esse veículo mesmo que dissipa essa sombra que existe no mundo. É bom quando a gente vê que está, por exemplo, uma coisa muito em ebulição demais, que se a gente chega com outra velocidade, né, de repente a gente pode ser um apoio. Ou você piorar, né? Se você chegar mais, virar lenha na fogueira. Normalmente a gente influencia o meio, como jogar uma pedrinha na água. As ondas vão tudo pro lado assim, né? Então a gente precisa entender muito sobre o nosso olhar, sobre nossas palavras, nosso comportamento, porque isso pode destruir o outro ou construir o outro. Às vezes basta um olhar para você arrancar a dignidade da pessoa. Às vezes é uma palavra, às vezes é um gesto. É verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado para que, na medida do possível... A gente não sabe o poder que a gente tem sobre a vida do outro, isso, né? Porque o outro dá também. Isso. O outro não sabe. O outro não sabe, então o outro se torna vulnerável. Mas assim, eu vou dar aula de bermuda às vezes. Aí minha mãe brinca, né? Meu filho, você vai dar aula de bermuda. As pessoas vão pensar o quê de você? Você pode pensar o que quiser. Não tem problema. O meu conhecimento não está na calça jeans. Eu sei que não depende de calça jeans. Não depende de marca. É muito legal. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa legal. Tem coisa que vale a pena. Mas não é você. Você entra num carro, você dirige o carro, mas você não é o carro. Você tem que saber que você é o motorista. Você não é a roupa que veste, você não é nada. Então muitas vezes precisa abrir mão desse julgamento, dessa imagem idealizada que a gente criou. A gente desfruta desse mundo, mas a gente não é ele. Agora é uma briga... Não é uma briga. Deixa eu tentar explicar. Nós somos bombardeados pelo oposto de tudo que você está dizendo. Exatamente. Né? E aí tá tudo bem. O consumo, o consumo dessa coisa do streaming. E é legal. O consumo, não é? Não é ruim. É. Eu costumo dizer que não é ruim. Você só precisa ter equilíbrio. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa. Mas se você não souber usar, ele domina você. É verdade. Quando você vê, passou Rede a hora, social não sei é o quê. incrível. Mas se não souber usar, você perde a vida. Tudo é bom. É verdade. Tudo é bom no sentido assim, tudo às vezes depende do peso, do equilíbrio, da medida, sabe? De como você usa, de como você consegue andar naquele meio. E se você não tem capacidade de estar em equilíbrio naquele meio, você precisa abrir mão dele. Porque é uma questão de você estar bem. Então não é sobre o que a vida demanda de mim. É sobre como eu lido com essas demandas. Que a demanda vai chegar. Vai chegar. O estresse chega, não tem como. Não dá para esperar o mundo ficar em paz para eu ter paz.
Pois é, pronto, agora você chegou. Né? Porque, calma, o mundo tem que estar em paz, não posso sofrer estresse, não me pressionem para eu buscar a minha paz. Ué, você pode me pressionar o quanto que não quiser. Vai acontecer. Quem está em paz Porque sou eu. você buscou a sua. É. Pronto. E não dou para ninguém. É minha. E quando chega uma pessoa para tirar a sua paz? Não tira, porque é não minha. Tira. A minha paz é minha. Minha paz é minha. Não quer dizer que eu não saio do estresse, mas é feito o Waze. Sim. Quando você sai da rota, você fala recalculando. Você recalcula, respira e volta para o seu eixo. É como velejar um barco. O vento sopra para um lado, você ajeita o barco. A onda bate do outro, você ajeita o barco. Você ajeita o barco o tempo inteiro para manter o barco na direção do que você quer ir. Não faz tanta diferença o vento e a onda. É claro que tem vendaval que você não vai conseguir enfrentar e onda que você não vai conseguir também. Você volta para o porto seguro, você volta para trás, você abre mão daquilo e volta. Tem que saber velejar. Tem que aprender a usar esse corpo e andar nesse mundo. Tem que aprender a andar com segurança. Você não sai pegando o seu carro, bota o pé no acelerador no canto e sai atravessando por cima de tudo. Tem norma, tem regra, tem velocidade. No cruzamento, pois sem é. olhar para o lado, sem frear. Então tem que aprender a fazer isso no corpo, na mente, no olhar. Dá para mim, não dá? Como é que eu faço? Respira. Me estressei, me dá um tempo, deixa eu me acalmar de novo, volta. E aprendendo a andar nesse mundo sem sofrimento. Essa parte de mindfulness, ela tem muito a ver com a própria terapia em si. Pode ser. Tem a ver com... porque essa coisa do autoconhecimento não é nova. Não. Né? É não milenar. Isso, não é uma coisa de eita, não. Não, milenar. Talvez essa, como você falou, nos anos 70, mais ou menos, né? Cientificamente, ele surge em 70. Mais ou menos os estudos em Massachusetts, Estados Unidos. Mas também é uma prática milenar. É uma prática que tem uma origem um pouco no budismo. Um pouco porque muitas origens trazem a mesma coisa com linguagem diferente. Tá? Mas quando traz a parte científica, traz a parte prática, objetiva. É como se você precisasse aprender a técnica independente da filosofia. Isso já te ajuda. É claro que se você compreender melhor, faz diferença. Se você for na academia e só puxar o ferro, a princípio o seu braço vai crescer. Mas se você alinhar com a nutrição, se você tiver um personal, se você souber por que está fazendo aquilo, quantas séries vai fazer, pensar assim, você vai potencializar e muito o seu resultado. Então, quando a gente fala da pessoa aprender mindfulness, não é simplesmente fazer meditação guiada. Porque meditação guiada seria só puxar o ferro. É só botar YouTube, pegar lá a meditação ajuda, guiada. é melhor do que nada. Mas se você, de fato, aprender o que está por trás daquilo, vai ser muito mais eficiente. Então, por isso estudar, por isso se dedicar. Por isso fazer assim, bem feito. Fazer como uma terapia. Porque é uma terapia. Uma terapia no sentido de se curar. Se conhecer, estar em paz. E saber viver nesse mundo e viver a vida. E eu acho que tem muito a ver com essa coisa da segurança, né? Da segurança pessoal. Ontem, eu jantando com meus filhos e a gente falando das redes sociais. E há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a entender, para mim, o verdadeiro valor das redes sociais. E eu comecei a usar para mim, certo? Então, eu tinha, por exemplo, eu seguia 1.500 pessoas. Eu disse, eu vou tirar 500 pessoas. Aí tirei. Coisas... Aí agora eu vou tirar mais 500 pessoas. E hoje eu sigo praticamente ninguém. Eu só sigo pessoas, ou entidades, ou empresas que me acrescentam em alguma coisa. Mesmo que seja amigas, familiares, se não me acrescenta naquele tema que eu quero, eu não sigo. E aí, os meninos me criticando, mamãe, você é muito fora, não sei o quê, você não segue ninguém. Eu disse, minha gente, eu não quero, é eu que vou olhar. E também, amigas também, dizendo, mas você não me segue, eu vou deixar ali seguir. Eu disse, tá tudo certo, se o que eu posto não serve para você, você tem que parar de me seguir mesmo, né? Então, é difícil a pessoa tomar uma decisão e ter segurança daquela decisão quando o externo te impõe
totalmente diferente do que você acredita. Pois é, feito Matrix, que é um filme que eu acho maravilhoso. Aquele Matrix é incrível. Só Quantos que anos tinha aquele filme? não sei. Até hoje ele é perfeito. Existe uma pílula azul, acho que é azul, se eu errar, perdoe, que você volta pro seu mundo normal, pra sua ilusão. Existe uma vermelha que você vê a realidade. Quando você vê a realidade, a ilusão deixa de fazer sentido. Então não tem como voltar para a ilusão a princípio, porque não faz mais sentido. Você acorda. Quando você está em outro mundo, né? Em outra realidade. E aí cada um está vivendo a sua bolha. Cada um está vivendo a sua ilusão e a sua realidade. Todos. Não conheço alguém que vive... Conheço poucas pessoas que transitam assim nos dois mundos. Mas normalmente cada um tem a sua própria ilusão e sua própria realidade. Sua luz e sua sombra. Seus defeitos e suas qualidades. Podemos ver dessa forma também. A gente precisa aprender a fortalecer as qualidades, né? E, na medida do possível, né, alterar, modificar, melhorar esses defeitos. E assim a gente vai tendo mais luz, mais paz, mais alegria, mais amor. E vai soltando o egoísmo, né? Vai soltando essa outra parte toda que faz mal pra gente. Eu vejo que, de repente, a gente, como você falou, né? Que a gente tem que ser o que leva à luz, o que leva a paz, o que leva o amor, o que leva... Não o que leva à discórdia mais uma vez, né? A gente ontem, né, nesse jantar, falando sobre redes sociais, e eu não sabia que os jovens hoje agora têm 3, 4 contas. Foi eles me explicando. Tá vendo? Eles sabem muito mais do que eu. Não, sabem tudo. E cada conta é para falar com um grupo específico de pessoas. Um é só dos meninos, outro é só das meninas e meninos da turma não sei o que lá, outro é só dos amigos, porque pode postar qualquer coisa, e o outro é geral. Aí eu disse, sim, vocês postam o quê? Não, a gente posta nada, a gente só posta para os amigos. E como é que vocês administram 4 redes sociais? Eu mal administro um, imagine 4. E como faz isso? Mãe, isso é muito normal, isso é muito normal. A gente tem uma conta para cada grupo. Eu disse, mas e por que você não tem uma conta e se comunica, cria grupos e se comunica dentro de uma conta só? Para ele era um absurdo fazer isso. O normal era ter aquelas 1000 contas. E como esse jovem, eu vou dizer, olha, meu filho, você vai ter que parar para meditar, para pensar sobre a vida, pensar sobre, né, essas questões da vida, das dificuldades, das evoluções pessoais. É um contrassenso danado. É verdade. Às vezes é remar contra a correnteza mesmo. Mas uma semente plantada e cuidada, um dia ela vira uma árvore. Então tem que ser aos pouquinhos. Às vezes é o próprio pai, a própria mãe tendo esse comportamento, convidando para isso, né? Valorizando isso, vivendo isso. Como plantar sementinhas mesmo, aos poucos, né? Tem valores que a gente passa no nosso comportamento. E tem valor que a sociedade vai destruir o nosso comportamento, porque acaba que fora de casa ele vai aprender coisa diferente também. Então é um orar e vigiar. Aquela coisa todo dia, aos poucos, né? Um grão a cada dia, um pouquinho a cada dia. Lembrando que o exemplo é a melhor fonte de conhecimento. Então seria a gente fazer a mudança que a gente quer ver nesse mundo. A gente começar a mudar as coisas dentro da gente, para que isso seja uma realidade, para que isso ilumine para fora. Porque veja, a água mata a sede, o sol manda a luz. Não tem esforço nisso. Nós somos feitos para amar, para brilhar. Então a gente brilha. E o resto acontece. Olha aí, decoraram. Eu vou tatuar aqui no meu braço. Para não esquecer. Felipe, muito obrigada. É alguma coisa que a gente não conversou? Que é que você acha que a gente podia... Eu nem olhei pro roteiro, tá vendo? Mas eu acho que a gente falou sobre essa questão da aceitação pessoal, a gente falou dessa questão da maturidade. Aqui, a única coisa que eu acho que a gente não falou foi relacionada a essa coisa, de repente, do profissional, né? Como utilizar isso do lado profissional. E eu acho que tudo resume, de repente, a essa coisa do parar. Isso. Essa coisa do pensar, do parar, né? Você está conversando com o cliente, de repente você está negociando alguma coisa e tem, às vezes, embates normais, né? E, de repente, é aquele parar
pensar e escutar e entender. É assim, muitas vezes a gente está num lugar pensando no outro. Tem muita gente que está no trabalho pensando em casa e quando chega em casa pensa no trabalho. Então algumas pessoas estão em reunião, mas não estão na reunião. O corpo físico está ali, mas a cabeça não está. Às vezes a cabeça está no feriado, está na festa, está no futuro. Às vezes a cabeça está no passado, no problema que tem para resolver e não resolveu. Ou está na conversa, está pensando já com o que vai fazer com o dinheiro que vai ganhar com a venda. Sim, isso, está nessa agonia. Ou está simplesmente pegando o treinamento, tentando seguir a risca e não consegue ter um pingo de flexibilidade naquele momento que está acontecendo ali. Então tem a ver com que a gente está presente, quando a gente fala está em paz, está calmo, está observando. O que é que está acontecendo? O que é que eu preciso fazer? O que é que está acontecendo? O que é que eu preciso fazer? O que é que está acontecendo? E a pessoa está ali presente naquele exato momento, dando o 100% dela para aquilo que ela está fazendo. E assim ela pode ser muito mais eficiente, muito mais assertivo. Ela pode realmente ir muito mais além da história dela. Porque, veja, se uma pessoa que está no operacional, né, uma planilha de Excel, se ele errar um número, ele estraga o procedimento todinho para frente. Toda a fórmula, vai tudo por água abaixo. É uma vírgula fora do lugar. Não é que a pessoa não tenha o conhecimento. Às vezes é falta de atenção. E a pessoa, eita, eu não vi. A gente manda mensagem no grupo errado do WhatsApp, envia e-mail sem anexo. Por quê? Por falta de atenção. Então a gente está falando da pessoa aprender a ter atenção. Meditação é treinar nosso cérebro para ter atenção. A gente aprender a estar ali, respirando. Se desviou, respira. Se desviou, respira. Se desviou, respira. Então eu estou treinando focar no que eu quero. Então, se eu estou nessa conversa, eu estou nessa conversa. E o mundo a mente para. Tem que estar aqui. Tudo. Não posso estar uma parte minha aqui e uma parte Corpo, minha fora. A mente, tudo tem que estar aqui. Tudo. Porque é só isso que não, existe. Até porque tudo que está acontecendo fora... Não é isso aqui. E a gente não tem domínio sobre nada do que está acontecendo fora. Só tem um domínio sobre o que está acontecendo aqui nesse momento. Então, já é comprovado que aumenta a produtividade. É comprovado. Eu não acho que a pessoa deveria meditar para ser mais produtiva, mas se ela quer, tudo bem. Por exemplo, uma coisa é eu fazer musculação, uma atividade física, porque é bom para a minha saúde. Uma coisa é fazer a mesma coisa por estética. Tá tudo bem fazer por estética, tá tudo bem fazer por saúde, mas eu acho que faz mais sentido pela saúde. A estética vem como um benefício, vem como extra. Então, se a pessoa aprende a controlar a mente dela, se a pessoa aprende a acalmar a mente dela, se ela aprende a estar em paz, todo o resto é benefício como extra. Tudo vai como ser consequência. Soma. Porque no fundo, ela está aprendendo a gerenciar o recurso dela, que é a mente dela, e ela nunca estudou. Porque poucas pessoas estudam a mente. É verdade. A própria mente. Como é que funciona esse negócio aqui? Você pega um supercomputador e não sabe usar, não serve para nada. A gente diz que a gente, às vezes, tem uma Ferrari e usa como Fusca. Pois né? é. E você tem um supercomputador, queima um fusível, também não serve para nada. Aí a pessoa é um excelente profissional. Às vezes tem um doutorado, um especialista na área, assim, melhor profissional daquela área, reconhecidíssimo, entra num burnout. Pronto. Não consegue mais expressar o conhecimento que tem, porque chegou no esgotamento. Então, antes que esgote, a gente precisa cuidar. Olha, é tão simples, eu vou tentar explicar de uma última forma, talvez, assim, que passou aqui agora. É como escovar o dente. Você faz a higiene do dente para manter a sua saúde da boca. A princípio, você aprendeu a escovar o dente 3 vezes ao dia. Mas se você comer um chocolate depois da 3ª vez, provavelmente você vai escovar a 4ª. Porque você está mantendo a higiene da sua boca. Você aprendeu a fazer isso. Você tem que aprender a manter a higiene da sua mente. Aprender a tirar de dentro de você o que não presta, o que não serve, está te fazendo mal, para não adoecer. Agora sim, a pessoa viaja, ela continua escovando o dente. Aí a pessoa viaja, volta. Eu não meditei não. Por quê? Porque eu estava viajando. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Você deixou de comer, né? Pois é. Você deixou de comer. Mas a pessoa ainda enxerga a meditação como obrigação. Precisamos enxergar como higiene, como saúde, como um autocuidado para não adoecer. E o que vier vai ser consequência. Consequência. Porque o estresse adoece muito. Machuca muito a pessoa. A pessoa sofre e nem sabe que está sofrendo. Não, e machuca até fisicamente, né? Não só emocionalmente, né? Isso. Tanta gente que aumenta a pressão, por exemplo. Que tem, infarta. Isso. Tem um AVC. E depois eu fiquei morrendo de medo. Depois eu fui ler sobre mulheres jovens que têm infarto. Eu disse, para que eu fui ler sobre isso? Não vou ler mais sobre isso, não. Vou ao contrário, buscar a solução. Buscar a solução. Acalmar a mente. Ô Felipe, que outro livro mais você poderia indicar, né, para quem quiser estudar mais sobre o tema? Eu vou indicar um livro que eu amo,
Vou até anotar aqui. Ó. Chamado Viver a Catástrofe Total. Ave Maria, vamos embora. Considerando que essa vida é uma catástrofe. É um livro do Jon Kabat-Zinn, que é quem criou o método Mindfulness, né? Assim, trouxe para a parte mais científica o estudo do Mindfulness, ocidentalizou o Mindfulness, eu digo. Estou dizendo assim em palavras muito simples, estou tentando simplificar o conteúdo. Então, o Jon Kabat-Zinn, ele cria esse livro, né? Ele faz esse livro chamado Vivendo a Catástrofe Total, para nos ensinar a viver a vida. Então, tanto tem a parte científica dos estudos, como tem as práticas de meditação e de mindfulness, como também tem a parte filosófica, para a gente poder ir além somente da prática. É um livro muito completo, é um livro grosso, grande, mas um livro assim que vale a pena cada página e cada leitura. Aí não pode ser aquele livro, vou ler para terminar logo. Tem que ser com calma, tem que aprender a degustar. Uma vez eu vendo um filósofo, né, no Instagram, e uma pessoa perguntou sobre um livro que, coincidentemente, eu estava lendo também. Era um livro muito complexo. E eu não conseguia fazer essa coisa de leitura rápida. E a pessoa perguntou qual a sua orientação para ler o livro tal. E era o mesmo livro que eu estava lendo. Ele disse, olha, no máximo 10 páginas de uma vez. No máximo. Não leia mais do que isso, porque se você ler mais do que isso, você não vai compreender a profundidade do que está escrito. De repente, até isso, a pessoa tem que ter cuidado, né? Porque agora é meta de quantidade de livros que a pessoa lê. Lê o livro e não lembra. Um por mês, um por semana, um não sei o quê, né? Lê o livro e não lembra. É verdade. Felipe, muito obrigada, viu? Tem um presente para você. Meus amigos não me deixam esquecer do seu presente. Abra aí para você ver. Alguma coisa mais que você queira dizer? Você tem rede social? Você tem. Chamado @maisconsciente. Olha aí, pessoal, @maisconsciente. E tu coloca lá dicas, orientações. Coloco algumas dicas, coloco os cursos, coloco algumas orientações, faço algumas lives. Seu nominho ali embaixo, feita para você aí. Muito lindo, obrigado. Agradeço. Pra você tomar água geladinha quando tiver. É uma coisa que eu sempre recomendo. É cada um poder ter sua garrafinha, seu copinho. Porque assim, não faz sentido hoje em dia a gente estar tomando tanto copo descartável, tanto plástico, sabe? Com certeza. É uma coisa tão simples de a gente carregar, uma coisa tão prática. Você ter no seu escritório, levar para sua academia, assim, andar no seu carro de vez em quando, né? Porque assim, é algo que faz com que a gente realmente pense no planeta, que a gente está destruindo. Eu tenho uma em cada canto. Eu tenho uma que eu deixo aqui, eu tenho uma em casa, eu tenho uma que eu levo para academia. Até em casa, eu não uso copo. Entendi. Eu tenho uma garrafinha também. Para onde eu vou ler meu livro, vou com a minha garrafinha. Isso. Porque até o copo que a gente usa, esse copo você vai lavar, é detergente, né? Querendo ou não, ainda tem água, usa água, né? Enfim. Adorei, obrigado. Obrigada. Então, @maisconsciente. Mais consciente. Para que todo mundo fique mais consciente. Isso. E seja mais ser de luz, seja mais evoluído. Muito, muito, muito obrigada. Que agradeço. Foi ótimo. Pessoal, ficamos por aqui. Já disse, segue lá no YouTube, no Instagram e muito obrigada.